Bem-vindo de volta. Nessa aula vamos continuar a ver sobre o método call. O método call é utilizado para fazer chamados para outras contas na blockchain, sejam contas externas ou contas de contrato. E quando utilizamos o método call, nós podemos enviar Ether do contrato que está utilizando o call para a conta que está sendo chamada. Vamos ver como fazer isso no código. Eu vou abrir aqui o Remix. Nós temos dois contratos. Um está comentado, o contrato chamado, que a gente usou para ser chamado pelo contrato chamador. Mas no contrato chamador, eu vou escrever uma nova função que vai enviar Ether para uma conta arbitrária que ele vai receber como argumento. Então, function envia Ether, ele vai receber um endereço, vou botar tracinho embaixo, endereço, vai ser public, e aqui eu vou retornar bool e bytes memory, porque eu vou pegar o retorno da call. Então aqui eu vou copiar exatamente o que está aqui em cima, para não perder muito tempo, e agora, em vez de endereço, eu vou botar tracinho embaixo, endereço, porque eu estou usando o endereço que eu recebi como argumento da função. E eu não vou passar payload nenhum, vou colocar vazio, ainda que poderia, não daria problema, porque poderia se fosse uma conta externa. Se fosse uma conta de contrato, ele ia executar o payload. Então, às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Isso aí depende do meu intuito. Mas aqui eu vou tentar transferir Ether para uma conta externa. Então, ele iria simplesmente ignorar o payload. Para indicar quanto em Ether eu vou passar, basta abrir e fechar chaves antes do parênteses, colocar value, e aqui colocamos um valor em Way. Certo? Então, seria 1. Se eu quiser passar um Ether 1 com 18 zeros, ou podemos também escrever um Ether, Solidity permite isso. Colocar o valor em Ether desde que dissemos Ether. Vou salvar. Sim, eu tenho que fazer uma outra... já fiz aqui. Eu tinha que fazer uma outra alteração nesse contrato, que é botar um construtor payable, porque quando eu fizer o deploy desse contrato, eu tenho que passar um Ether para ele, para que ele tenha dinheiro para enviar esse Ether para outras contas. Então agora vamos fazer o deploy do contrato chamador. Perdão, eu fiz o deploy, mas não passei Ether nenhum. Vou fechar então. Vou fazer de novo, passando 10 Ether. Pronto, passei 10 Ether para ele. Nós viemos aqui embaixo, vamos ver que ele tem 10 Ether. Tem aqui o balance dele, o Remix mostra para a gente. Balance 10 Ether. E agora eu vou escolher uma conta que nós vamos enviar um Ether. Vamos subir aqui. Vou escolher uma conta, por exemplo, essa aqui. Vou voltar à antiga, não precisava, mas só para mexer. E aqui eu vou executar a função envia Ether, passando o endereço, transact. Certo? Vejamos que o saldo do contrato já diminuiu para 9. E o saldo daquela outra conta que estava 101, que eu já tinha feito um experimento antes, ele foi para 102. Veja, 102. Então, nós utilizamos o método call para transferir um Ether. Novamente, poderíamos ter utilizado em outra função, por exemplo, poderíamos ter utilizado aqui. Agora, o problema é que aqui iria reverter. Por quê? Nós íamos tentar enviar Ether para a função getValue desse contrato, mas a função getValue não é payable. Se ela não é payable, ela não pode receber dinheiro, Ether. Então, ela reverteria. Então, não funcionaria. Então, vou apagar. Uma outra informação, além da quantidade Ether que a gente quer enviar na chamada, é a quantidade de gás que a gente quer encaminhar na chamada. Por quê? Quando a gente faz uma call, a gente está encaminhando gás para a conta que está recebendo. Porque a conta que está recebendo, se for um contrato, ela vai precisar de gás para executar as suas funções. Se a gente não explicitamente define a quantidade de gás que a gente quer encaminhar, ele encaminha todo o gás disponível. Mas a gente pode, e aí o propósito de quem está construindo o contrato, da lógica, a gente pode explicitar a quantidade de gás a ser encaminhada. Então, primeiro eu vou chamar essa função callSetValue, e que ele está passando todo o gás. Vamos ver que ela vai funcionar, e ela vai alterar a variável de estado value do contrato chamado. Então, vou fazer o deploy do chamador. Deploy. Já tinha um aqui, né? Vou apagar esse antigo, vou pegar o novo. O valor do chamado está 12. Vamos tentar alterar callSetValue para 20. callSetValue. E se eu clicar aqui, deu 20. Então, ela funcionou. Ela alterou o estado da blockchain, ela alterou essa variável de estado. Agora, se eu passar menos gás do que o suficiente para que ele execute o código aqui dentro, a função vai reverter. Então, para alterar uma variável de estado, é em torno de 3.000 gás que precisaria no mínimo. Ou um pouco mais, 5.000, não lembro ao certo.
Se eu passar apenas 1000 unidades de gás, a função vai reverter, porque não é o suficiente. Então vamos passar apenas 1000 gases para a gente ver isso. Aqui eu vou colocar gas 1000. Então estou passando 1000 gases. Vou salvar. Vamos fazer o deploy desse contrato de chamador. Vou fechar esse antigo. Fazer o deploy do chamador. Vamos tentar agora executar a call set valid no valor de 30. Call set valid. Nós viemos aqui get valid. Veja que continua em 20. Ela não executou, deu algum erro. E se nós viermos aqui no debug e vermos o decoded output, lembrando que é uma dupla, já tem bastante coisa aqui. Tá difícil aqui, pronto. Tem uma dupla. O primeiro retorno diz se a chamada teve sucesso ou não. Veja que está false. Ou seja, não teve sucesso. Por quê? Porque eu não passei gás suficiente. É claro, dificilmente a gente explicitamente coloca a quantidade de gás que a gente quer encaminhar. A gente deixa sempre ser encaminhado todo o gás disponível, mas apenas para mostrar que essa possibilidade nós podemos tanto explicitamente indicar a quantidade de gás a ser encaminhado, quanto um valor in way a ser transferido toda vez que utilizamos uma call.